Aí, amigos do Rio Maframix, estamos para mais uma sabatina, hoje recebendo em nossos estúdios o candidato Edenilson Schellbauer, atual vereador e candidato a prefeito de Mafra nas eleições agora do dia 15 de novembro. O candidato veio para essa sabatina e hoje vamos ouvir dele algumas palavras, vamos ouvir dele as suas ideias, suas propostas, se eleito como prefeito de Mafra, o que ele vai fazer a partir do dia 1º de janeiro. Edenilson Schellbauer, seja bem-vindo ao Rio Maframix. Então, estamos aí à disposição da população mafrense, levando uma expressão positiva de ânimo à nossa população que tanto sofre por falta de políticas públicas, e assim é o que desejamos para toda a nossa população mafrense. Eu já há 8 anos no Legislativo Municipal, sempre prezei pela transparência, pela exigência da boa gestão que está nas mãos do prefeito sempre executar. Douglas, eu trago já como missão, sim, é desempenhar um mandato prestativo, planejado e de eficiência, como toda a nossa população merece, que há tantos anos vem sofrendo com gestões que não vêm contentando a nossa população mafrense. Candidato, o senhor vem como candidato a prefeito, por quê? Douglas, eu venho como um candidato a prefeito, como numa situação que me exige me posicionar nesse momento na política de uma forma mais atuante e agora como um candidato e numa pretensão de vir à prefeitura de Mafra. Nós, enquanto vereadores, muitas vezes nós ficamos sufocados por tantos pedidos, sufocados pela dor da população que sofre com a falta de ruas, com a saúde, com o esgotamento sanitário que não tem, e lá na vereança nós conseguimos somente fazer indicações ao prefeito de tantas que são as necessidades aí do dia a dia. Então, esse desejo de ser prefeito é para colocar em prática aquelas ações pedidas e reiterações nos pedidos que fazemos enquanto vereador ao prefeito, que muitas vezes são engavetadas ou não são prioridades de um governo. E assim, nós se colocamos à disposição, nesse momento, pelo Partido Liberal, Partido 22, no nosso número aí de urna, à disposição de toda a população mafrense. Schellbauer, dessa atual gestão, né? Você foi vereador, como você já falou, o teu poder fica limitado em fazer as indicações, os projetos. E o que você consideraria, então, do prefeito o seu maior acerto e o que ele errou também do seu ponto de vista? Primeiro, vamos tratar de alguns acertos, né? Vamos falar dessa questão de acertos do Poder Executivo, mesmo que eu sendo me posicionando como oposição em muitas ações do governo atual, mas pensamos que alguns acertos, vamos pensar, seria algumas questões relacionadas a algumas práticas na administração, vivenciando talvez alguns financiamentos, digamos, para infraestrutura, claro, que para dívidas futuras aí que estará a ser pago ainda, mas que sim vem alavancando algumas questões aí de desenvolvimento, de infraestrutura e tudo mais, né? Mas eu, como venho também sendo combativo em algumas questões que não vem dando certo na gestão do atual prefeito, né? Nas questões aí de propriamente a estrutura administrativa, de forma reiterada, vem fazendo algumas infrações, como nepotismo, algumas questões de não desempenhando o saneamento básico em nosso município, gerando um prejuízo à nossa população, recebendo notificações, inclusive, do Ministério Público, da Vigilância Sanitária, por faltas de ações de gestão. Essas ações não vêm dando certo em nosso município. Contratações de terceirizadas, infringindo muitas vezes as normas de licitação, normas administrativas. Então, se eu for para citar, são mais negativas as ações do prefeito atual do que positivas.
Citamos algumas questões no combate à pandemia. Nesse ponto, ficou evidenciado ações positivas até no atendimento, mas que muito remédio, muitas ações pararam durante essa pandemia com relação a outros procedimentos, com relação a cirurgias, com relação a testes eletivos, até aquela disposição de medicamentos que não vem sendo realizada em virtude das demandas do Covid, que em tese atrapalhou essas questões. Então, isso foram trazidas ao nosso conhecimento na Câmara Municipal, e a gente sempre, de forma muito consciente, também entende as demandas e as dificuldades que é gerir o poder público. Candidato, na sua carreira política, o que você considera o melhor? O que você fez de legado até agora na sua carreira política? Certo. Douglas, eu até não trato como a política uma carreira, porque a gente está à disposição do povo de um mandato para outro mandato. Eu, quando deixei a minha carreira militar lá em 2012, eu me coloquei à disposição da população mafrense justamente para ser a voz da população naquele momento. 2016 da mesma forma, e sempre procurando atender as pessoas da melhor forma, fiscalizando a boa aplicação do dinheiro público, levando aquelas questões de dificuldade da nossa população, seja na saúde, seja na infraestrutura, seja na demanda da educação do nosso município, levando e cobrando do prefeito uma gestão eficiente, uma gestão de que as pessoas sejam atendidas e sempre cobrando também uma prefeitura aberta ao povo, com uma demanda que é exigida diariamente das nossas pessoas. Então, o nosso marco maior está no ato de fiscalizar a boa aplicação do dinheiro público, está no ato de levar as demandas diárias da nossa população através de indicações ao Executivo Municipal, às pastas inerentes à gestão do prefeito, e as nossas ações também estiveram voltadas ao Legislativo, aos projetos de leis que nós propusemos aí nesses longos 8 anos de Câmara Municipal, que foram aproximadamente 26 projetos de leis, que nós tivemos mais de 20 projetos aprovados. E sempre lembrando que os projetos de leis, eles não podem ser aqueles projetos que causem despesa ao erário, despesa ao executivo. Que bom se nós tivéssemos o poder de fazer projetos de leis de infraestrutura, de pavimentação, de construção de postos de saúde tão deficiente e debilitado em nosso município. Mas são projetos de leis também importantes que cabe a nós fazer. Um dos projetos de lei que me veio agora na cabeça foi o reconhecimento da Semana Municipal do autismo, com programas que o município deve executar naquelas pessoas que estão com condições especiais do autismo. Trago também, Douglas, a proibição da passagem dos trens durante o período de fluxo diário, durante o meio-dia, durante a tarde, 6 horas da tarde. Temos uma regulamentação municipal que proíbe esse trânsito, esse fluxo dos trens no centro da nossa cidade, porque nós temos uma demanda que necessita de fluxo, que é do centro para o Hospital São Vicente e Paulo, que é para a nossa unidade de pronto atendimento, a nossa UPA da saúde. Então, nós temos que ter um carinho especial, e esses projetos vieram para ser uma forma de coibir e auxiliar a população do nosso município. Candidato, vamos falar agora de segurança, saúde e educação. São 3 áreas fundamentais para a nossa cidade, qualquer cidade do país. E eu pergunto para o senhor quais serão as suas metas, suas prioridades, as suas ações nessas 3 áreas. Vamos começar então com a educação, saúde, educação e segurança. A educação do nosso município ele tem muito a melhorar ainda. Nós não podemos discriminar, falar mal, mas nós podemos melhorar sim e muito. Hoje, com uma pessoa fantástica que veio na nossa vice-prefeitura, o professor Juliano Munhoz,
alta capacidade de gestão que o nosso vice tem na educação, ele irá muito nos auxiliar numa área que é uma área que demanda de uma capacitação técnica que tem o professor, doutor Juliano Munhoz, e estará ao nosso lado aí desempenhando as atividades, mas sempre aí com um olhar muito afinco aí de nossa pessoa, né, do prefeito, e com relação a um quadro enxuto administrativo da nossa educação, isso pode ter certeza, um quadro técnico enxuto, e que o aluno realmente saia da escola do ensino público com os pais satisfeitos, né, como se estivesse numa escola de ensino privado. Eu tenho meus 2 filhos, eles estudam numa escola pública do município de Mafra, e eu, como candidato a prefeito, sempre acreditei que o ensino público pode fazer uma boa formação para não somente educacional, mas de formação humana que as pessoas e as crianças aí necessitam. Vamos passar já para a saúde e, por último, vem a segurança. Nossa saúde demanda de mais convênios com hospitais, com clínicas, e também os exames rotineiros precisa ter uma maior agilização. Nós vemos um sistema de Estado, e esse somente está sendo usado no município, que é o SISREG. É um sistema de regulação do Estado para exames e consultas de média e alta complexidade. Percebo aí que nós temos que lutar aí com os nossos senadores, nós temos 2 senadores aí acompanhando a nossa majoritária, dos 3 senadores, o senador Jorginho Melo, do PL, e o senador Espiridião Amin, do PP, estão aí nos acompanhando aí também nessa projeção para a Prefeitura de Mafra, e esses senadores eles terão um papel fundamental, até como forma de nós buscarmos uma saúde de mais qualidade, buscando uma maior amplitude nesses atendimentos da alta e média complexidade da saúde em nosso município. E uma parceria também valorizando, Douglas, o nosso Hospital São Vicente Paulo. O nosso Hospital São Vicente Paulo hoje é um hospital regionalizado, que sim pode atender muito mais o nosso povo mafrense. E não ficar, daqui a pouco, atendendo o pessoal de outras cidades e deixando o nosso povo mafrense indo para outras cidades, 100, 200, 300 quilômetros, a fazer o seu atendimento. Ainda na saúde, nós precisamos fortalecer mais o atendimento dos medicamentos que os pacientes precisam e buscam na atenção básica, na farmácia básica do nosso município. Então, são tantas as demandas da saúde que está lá no nosso Plano 22, vários pontos elencados da saúde que temos a melhorar. Questão da segurança, ele é menos polêmico para nós a nível municipal, porque a segurança ela é dever do Estado, mas sim o município é o seu cliente maior, né? Porque o Estado ele atende os municípios, e uma parceria maior com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, com a Polícia Rodoviária Federal, porque nós estamos em 2 entroncamentos rodoviários, que é a BR-116 e a BR-280. Então, uma parceria mais assídua, mais de apoio dessas 3 polícias que hoje estão integrando na circunscrição do nosso município de Mafra, uma parceria maior com o Estado, principalmente gerindo a segurança ostensiva e repressiva da Polícia Militar, e sem contar ainda uma grande parceria na segurança que nós podemos fazer e trazer, que é convênios com os presídios regional de Mafra, que nós também destacamos como não somente como uma forma negativa de estar no centro da cidade, mas como uma forma positiva de nós buscarmos esse trabalho do preso, que é uma assistência à família do preso necessário para a sua ressocialização, e como uma oportunidade também do município tirar de uma coisa ruim uma coisa boa, que é o trabalho do preso num projeto até para infraestrutura. Nós estamos tratando da segurança, mas já estamos envolvendo a infraestrutura do município através de um programa aí da lajota social, que pode vir do trabalho do preso. Então, são parcerias que nós conseguimos fazer, né, na segurança pública, buscando ramificar trabalhos aí para outros segmentos aí,
de aplicação na gestão do município. Candidato, nós estamos vivendo um período muito complicado na infraestrutura do nosso município. É notório que as nossas ruas estão em péssimas condições. Nossa rede de esgoto nós não temos na cidade, está muito a desejar, né? Questão do saneamento básico. Quais serão suas propostas concretas para esses dois problemas? Douglas, é uma das ferramentas mais importantes dos municípios para nós falar de saneamento básico. Nós falamos de saneamento básico, falamos de saúde. Falar de saneamento básico, nós falamos de infraestrutura. Não tem infraestrutura desde que não tenha saneamento básico. Porque você coloca um asfalto, se não tem hoje saneamento básico, coloca amanhã um saneamento básico, ele vai interferir naquela infraestrutura, naquele asfalto, porque tem que quebrar, porque geralmente é subterrâneo. Mas, especificamente, saneamento básico em nosso município hoje é zero. Nós não temos 1 metro que funcione de saneamento básico em nosso município. E muitos recursos nós perdemos, recursos que podem ser inscritos no governo federal, Ministério das Cidades, justamente por Mafra não ter 1 metro sequer de saneamento básico. Nós perdemos projetos de pavimentação importante do governo federal a fundo perdido, porque nós não conseguimos, e nós cobramos isso da gestão atual, para inscrever nesses projetos do governo federal, Ministério das Cidades, mas sempre o não está presente porque não tem saneamento básico, não tem 1 metro de rede de esgoto. A nossa saída, a nossa meta é fazer um plano, fazer uma gestão consorciada com o Estado de Santa Catarina, e nós não temos outro caminho para fazer saneamento básico, Douglas. Hoje nós não temos condição de fazer uma municipalização do abastecimento de água do nosso município para, com os recursos dessa municipalização de água, nós fazermos a rede de esgoto. Então nós dependemos sim da Casan, permanecendo no município de Mafra, cobrando num contrato padrão, um contrato programa, assinando um contrato programa com a Casan e fazendo já a devida exigência do início, meio e fim de pelo menos um grande percentual do esgotamento sanitário do nosso município. Eu digo isso porque muitas cidades municipalizaram a água e eles vêm fazendo, está bastante avançado, mas isso em Mafra ainda não é possível porque nós estamos gatinhando, nós estamos se arrastando e talvez não é numa primeira gestão que nós consigamos levar um modelo de uma Mafra com uma administração municipal de água que faça o esgotamento sanitário. Dependemos sim ainda do convênio com o Estado. E hoje a Casan ela apresenta mais de 50 milhões para o nosso esgotamento sanitário para trazer para o município com um contrato-programa e vejo que dessa forma dá fluidez para as demandas de outras atividades que nós temos e muito por fazer em Mafra. Falando ainda de saneamento, falamos de infraestrutura, falamos que hoje nós temos um convênio com a Casan, de que os resultados dos lucros da Casan vão para o fundo de saneamento básico. É um fundo bastante importante, esse fundo do saneamento básico, que ele é gerido e fiscalizado pelo Conselho de Saneamento Básico, que muitos falam do CONSAB, mas que pela má gestão que vem sendo efetuado frente a esses recursos do CONSAB, muitas ações nós já temos denunciado no Ministério Público, muitas ações já está avançado já em ação civil pública correndo, mas que nós, enquanto vereador, cabe a nós fiscalizar e indicar as melhorias que são necessárias. Então, me desculpe alongar, mas essas questões, talvez nós teríamos que abrir uma live para falar só sobre saneamento básico, que pelo menos uns 40 minutos, 1 hora, nós iríamos falando sobre essas questões do saneamento. Tá certo, candidato. Na geração de emprego, geração de renda, quais são as propostas que o candidato tem? Geração de emprego, uma demanda necessária e atual, não só para o município de Mafra, mas para todos os municípios da nossa nação brasileira. Nós temos como meta fazer uma reforma administrativa no município de Mafra, cortar muitos cargos comissionados, e temos essa condição de administrar o município
com um pessoal mais técnico e efetivo que nós temos. Um pessoal já preparado na demanda das causas de gestão, para nós buscar um pouco mais a valorização desses servidores efetivos frente a tantas demandas que temos no nosso município. Seja ela em todas as pastas da nossa gestão. Na saúde, na educação, na infraestrutura, centro de serviço, temos sim como fazer alguns cortes de servidores comissionados até para dar um fôlego na folha de pagamento, para nós não onerar tanto o nosso contribuinte mafrense, nós fazer cortes nessa COSIP, que há tantos anos a nossa população da cidade e do interior ela vem sendo sufocada por uma das maiores cobranças em nosso estado de Santa Catarina. Mafra é campeã. E quando foi aprovado esse projeto da COSIP, ele veio de uma forma, lá em 2016, para a Câmara, que ele trazia uma fórmula, a fórmula B4A sobre o megawatts. Então, uma fórmula da ANEEL que trouxe num afogadilho para a Câmara de Vereadores, um projeto de lei de iniciativa do prefeito municipal. E ali, os vereadores, na missão de aprovar aquele projeto, porque tinha todo um trabalho de justificativa que a cidade ia ficar no escuro, mas que tinha um compromisso do prefeito, naquela época, de sim equalizar os valores se na aplicação daqueles recursos tivesse algum equívoco ou viesse a maior da demanda de exigência para a manutenção dessas lâmpadas que precisam estar acesas à noite. Então, nós temos, sim, a meta de cortar impostos do nosso município, cortar aquelas contribuições, porque a COSIP é uma contribuição, né, social de iluminação pública, mas, sim, também é uma espécie de tributo e temos, sim, como fazer cortando onde precisa ser cortado. Cortando cargos comissionados, cortando essas empresas terceirizadas que vêm para o nosso município e não vêm dando certo, isso é uma porta de entrada da corrupção. Nós cortando essas compra de pedras, de minerais que nós temos para explorar do nosso município. Então, tem saída sim, Douglas. É o povo mafrense oportunizar o voto no 22, no dia 15 de novembro, que nós vamos fazer sim uma grande transformação com ética, com transparência, com moralidade e junto com o professor Juliano Munhoz na vice, nós estaremos à disposição com as portas abertas do município, com uma prefeitura voltando para o local onde foi emancipado, com uma reforma digna e sem elevador e sem porta fechada para o nosso cidadão mafrense. Candidato, é inegável que durante o seu mandato como vereador atuou na fiscalização do município, diversas ações, o senhor esteve sempre à frente. Recentemente o senhor colocou aí nas suas redes sociais uma propaganda do senhor como algema, dizendo ali que seria essa forma que o senhor iria gerir então o município, né? O senhor não tem medo de esquecer de administrar o município e aí partir para uma caça às bruxas em 2021, se eleito? Douglas, obrigado pela pergunta. É uma pergunta que faz, sim, muitas pessoas nos questionar, mas o nosso slogan de campanha é Passando Mafra Limpo. O meu trabalho, ele vem na Câmara Municipal há tantos anos, ele vem sempre não como uma forma de atrapalhar as atividades ou a boa gestão do Executivo Municipal, mas vem como uma forma de auxiliar o Executivo, orientando, antes de denunciar, vem as orientações. Vem as orientações através de indicações escritas, que é um condicionamento da boa gestão que a comunidade nos procura aqui fora. Nós orientamos o prefeito através de pedidos de informações. Então, jamais o prefeito pode ver esse vereador, Denilson Schobauer, a atuação nossa que foi de forma para atrapalhar os trabalhos do prefeito, e sim para auxiliar e combater possíveis irregularidades que estão a todo momento, nós estamos a todo momento levantando e, por infelicidade, estamos comprovando muitas coisas e que está restando nós encaminhar para o Ministério Público. Nós temos algumas CPIs abertas, temos agora na próxima semana que vem o julgamento das contas, que o tribunal foi pela rejeição das contas de 2016,
contas bastante difíceis no ano eleitoral. Então, aí já tem uma questão também que pode envolver uma infração eleitoral na época, pelos déficits orçamentário, déficit fiscal, falta de comprovação de empenhos de alguns milhões de reais, e são questões que o tribunal levantou, como também a falta de transparência do portal de transparência do município, que não ficou comprovado. E eu, quando levanto uma algema na minha mão, Douglas, eu levanto uma algema de dizer que não aceitaremos pilantragem, não aceitaremos irregularidades, seja por parte dos nossos confiados, nosso secretariado, e nem mesmo do corpo técnico da Prefeitura Municipal. Então, se nós não tratarmos o dinheiro público com respeito, não tratarmos com o devido direcionamento que as regras dizem e trazem, o que sobrará é algema mesmo. Eu sou um militar inativo, sim, de uma reserva não remunerada da Polícia Militar, e lá nós temos como missão sempre a boa conduta a ser desempenhada pelo militar que segue uma carreira militar. Saí de lá porque me elegi vereador em 2013, e assim eu continuo até esse momento com alguns princípios, e princípios que eu trago da minha casa, quando tenho raízes da agricultura, e trago de que para você colher, você precisa plantar. Você não tem como colher algo que você não plantou. E muitos gestores dos municípios, e não trago só a nossa referência com o Mafra, parece que muitas vezes eles querem colher sem plantar algo. E muitas vezes esse colher sem plantar está atingindo a falta de remédio lá no posto de saúde, está atingindo a educação das nossas crianças, está atingindo a falta de saneamento básico, está atingindo tantas deficiências, está atingindo o próprio servidor efetivo que não tem o seu instituto de previdência recolhido no final do mês, que é o patronal, para garantir a sua aposentadoria. Então, Douglas, eu digo que parece ser utópico, mas é a nossa bandeira mesmo, e quando eu mostrar uma algema, é para dizer mesmo que nós queremos retidão numa gestão, uma gestão eficiente e uma gestão que nós entramos de cabeça erguida com o propósito que estamos levando para a nossa população mafrense, e sairemos de cabeça erguida com certeza, seja daqui 4 anos, daqui 8 anos, porque nós temos uma missão a cumprir, né, na nossa cidade, na nossa querida terra em que vivemos. Então, talvez seria essa a nossa expressão como um cristão, como uma pessoa de bem que vem da terra, cultivando. Até hoje eu exerço ainda atividade agrícola e sempre digo, se quer colher, você plante. E o dinheiro público é o dinheiro sagrado. E esse dinheiro sagrado, nós temos que levar e exigir a boa aplicação dele, como nós vimos fazendo aí nos 8 anos de vereança municipal, pelo qual... nesse percurso eu já tive a oportunidade de assumir a prefeitura num determinado momento, lá em 2015, e lá eu renunciei àquela possibilidade de assumir a prefeitura por questões administrativas e de estratégia política também, pelo qual o momento exigiu, sim, para não frustrar a nossa população, que depositou em nós um voto de confiança e um voto que, sim, deveria ser respeitado, e como sempre foi. E por isso estamos aqui. Tá certo. Obrigado, candidato, pela sua vinda ao Rio Maframix. Se você quiser conhecer um pouquinho mais do candidato, das suas propostas, eu convido você a acessar o RMix Eleições, é o nosso site, o nosso guia de candidatos, que ali tem todo, além do candidato Denilson Schobauer, que está aqui comigo, os demais candidatos e vereadores também estão ali para você conhecer cada um deles. Denilson, chegamos ao fim da nossa sabatina e eu queria deixar o momento aberto para você pedir o seu voto, direcionar os seus eleitores e deixar suas considerações finais. Douglas, eu quero agradecer o espaço democrático, um espaço bastante aberto, um bate-papo, né, Douglas, que deixa a gente no final mais tranquilo, né? A gente começa um pouco nervoso, não sabe como vêm as perguntas também, mas estamos aí aberto ao bom debate, né? E sempre garantindo a confiança às pessoas, e essa a nossa meta de bem desempenhar o mandato dentro dos princípios, dentro de uma retidão e da ética exigida.
Então, nesse tocante, eu quero já dizer que estamos com o projeto do Plano 22, um projeto que atende o mínimo das necessidades que a nossa população espera, com um grande potencial de nós colocarmos 100% do que estará do que está no nosso plano de governo e estará no nosso jornalzinho, entrando nos lares com a permissão dos senhores e senhoras nos próximos dias, que estaremos lançando e caminhando junto em cada bairro desse município, em cada região e localidade desse nosso interior, pelo qual me identifico muito, porque sou produtor rural também e sofro muito com as questões que assolam a nossa vida lá no interior do município. Então fica aqui um pedido especial para a comunidade mafrense, para os eleitores que esperam uma Mafra melhor, que votem no 22 para prefeito e vice. E aqui fica o meu agradecimento e palavras de retidão e de que Mafra tem jeito sim. Meu muito obrigado a todos. Nós agradecemos a sua vinda, Schobauer, aqui na nossa redação. Desejamos a você boa sorte nessas eleições e a todos os candidatos também. Para você que nos acompanha até aqui, fique ligado, daqui a pouquinho a gente volta, como sempre voltamos, trazendo as principais notícias de Mafra e Rio Negro para você. Rio Mafra Mix, aqui você bem informado sempre.